Pega a visão. Oferecimento. PixBet. Saque rápido. Sacou? Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da segunda temporada do Pega a Visão. Meu nome, você já sabe, Fernando Verchay, sou apaixonado pelo futebol. Gosto muito desse esporte, gosto muito de dar os meus palpites. E agora estou aqui na Band Rio falando com você. Lembrando que o objetivo do programa aqui, Pega a Visão, é uma resenha, uma conversa sobre o esporte que a gente tanto gosta. Vem o flamenguista aqui falar do Fluminense, vem o Fluminense falar do Vascaíno, enfim. Todo mundo falar do esporte, conversar normalmente aqui e também, claro, tem os palpites. Hoje estamos aqui com o Vinícius, que foi o campeão da primeira temporada. Vai receber o troféu aqui também. Já veio algumas vezes aqui, você de casa já viu ele. É bom no palpite, o rapaz mesmo. E você que quer vir aqui participar, assim como o Vinícius está fazendo, entra no meu Instagram, @Fernando Verchay, me manda uma mensagem, um direct. Eu vou te passar o formulário e você pode vir aqui ser comentarista por um dia, tá? Antes de conhecer os nossos comentaristas, vamos para um rápido break. Fica por aqui, daqui 30 segundos estamos de volta. Apostar no seu esporte preferido e ganhar é massa, não é mesmo? Mas sabe o que é melhor ainda? Receber na hora. Com a PixBet é assim. Você joga, ganha e o dinheiro tá na sua conta. Aí é só sacar. Simples assim, na velocidade de um Pix. Quem saca do assunto, aposta aqui. A melhor cotação do mercado, recebimento via Pix e depósitos a partir de R$1. PixBet. Saque rápido. Sacou? Falei que eram somente 30 segundos. Vamos agora conhecer os nossos comentaristas. Roda o VT do Daniel Coutinho. Fala galera, eu sou o Daniel, tenho 21 anos, sou tricolor, sou fluminense aí, apaixonado por futebol desde pequeno, sempre acompanhei. E desde então, desde meus 18 anos, eu sou muito envolvido aí, muito ligado com investimento esportivo, com o mercado esportivo. Óbvio, sabendo separar sentimento da racionalidade, né? São duas coisas completamente diferentes. Mas é isso, sou apaixonado por futebol como vocês. Gosto muito de assistir no bar com meus amigos, naquela vibe da torcida e tal. O estádio também acho muito legal. Às vezes eu não tenho tanto tempo assim, mas gosto de estar sempre com os amigos no bar, assistindo o jogo, sentindo a energia da galera. Eu não gosto de ver jogo sozinho. Para mim é um prazer enorme estar aqui, é uma oportunidade única estar com pessoas tão ilustres, né? Como o Fernando Verchay, como meus nobres colegas que estão aqui comigo. É uma oportunidade incrível poder fazer o que a gente faz no dia a dia, né? Que a gente faz com os amigos no bar, que é comentar jogo e fazer aposta, enfim, é um prazer enorme. E é isso, espero aí ganhar e poder voltar com esse título para casa. Chega aí, Daniel. Seja bem-vindo ao Pega a Visão. Tudo bem? Senta aí, fica à vontade. Beleza. Agora vamos chamar o VT do nosso próximo participante para ter uma resenha aqui todos juntos. Então roda o VT do Jonathan Maciel. Então, o futebol para mim começou muito novo, porque eu sempre gostei de assistir na televisão, via, achava interessante. Apesar de eu ter nascido em 89, eu tenho muita lembrança da minha Copa de 94. Lembro do chute do Branco, que o Romário dá aquela tiradinha. Então, desde ali eu já me encantava, porque eu achava muito massa você chutar uma bola e ter um propósito. E depois acabei passando por categorias de base, passei pela Olaria. E nunca mais o futebol saiu e ficou enraizado de verdade. Com o passar do tempo a gente foi percebendo que não era muito a minha, eu inverti e comecei a ver o jogo de uma maneira diferente. Aí teve um amigo que me levou pro outro lado, pro lado jornalístico. E hoje em dia, inclusive, eu acabo vendo o jogo às vezes dentro do gramado, que é uma coisa que eu nunca imaginei e é bem massa. Na verdade, eu acredito que vai ser uma experiência única, porque é uma coisa que eu já tinha imaginado, mas nem nos maiores sonhos estaria numa casa como a Band, tendo a oportunidade de estar passando, né, saindo de trás, né, do sofá, que seja para vir para frente da tela. Então eu não esperava isso. O convite foi feito, achei até que era, quando me ligaram, eu achei que era até um trote, vou ser bem sincero. Mas foi algo que eu gostei bastante e quem sabe, quem me especializar, ter outras oportunidades que eu gostei bastante. Estar com o Fernando, que já é um cara que eu acompanho o programa, porque é um programa que costuma vir antes, geralmente, da Fórmula 1. Então eu estou ali assistindo quando tem Fórmula 1, que eu não perco o pré da Fórmula 1 por nada, que é até mais legal do que a corrida muitas vezes. Então já era um cara que eu já conhecia, admirava, nunca imaginei estar no mesmo programa que ele. Então já é uma grande honra. E não sei, né? Vamos ver quem é essas pessoas que eu vou estar conhecendo, essas novas amizades que a gente pode estar construindo. Que a vida é feita de amizade. Chega aí, Jonathan Maciel. Tudo bem? Tranquilo, seja bem-vindo.
Tudo certo? Beleza, tranquilo? Tranquilo? Chegou em clima amistoso aqui, cumprimentando todo mundo. A resenha vai ser tranquila. E agora a gente vai trazendo alguns jogos aqui, mas antes de falar dos jogos, quero trazer algumas particularidades aqui que a gente conversou internamente aqui. Começando pelo Jonathan, né, o time que você torce, que a gente já viu no VT também, mas falando também da sua identificação com o Felipe, né, achei interessante trazer essa história aqui para o pessoal. Fala aí desse dia. Eu sou Vasco, né? Graças a Deus aí, graças ao Felipe eu sou Vasco. É uma história que ele mesmo já falei uma vez com ele. O primeiro jogo dele como profissional, o Vasco e Santos, não lembro se foi um sábado ou um domingo, à tarde, no Maracanã. O Lopes querendo bater em todo mundo, querendo prender até o juiz, o técnico. E foi uma vitória do Vasco, né? De 2-1, graças a Deus também. E foi um grande jogo do Felipe, que acho que ninguém imaginou. Que um cara que era reserva na base ia subir num primeiro jogo, sendo puxado, né? O filho do Lopes que chamou ele para chamar pro profissional e virou um dos maiores ídolos do Vasco e o maior título do Vasco é o Felipe. Bacana. E além desse jogo, você tem algum outro, quando o Felipe já estava no auge, assim, que te marcou muito, algum gol que ele fez? Tem Assistência, ele dava bastante, né? Então, tem o próprio Mundial, que o Felipe, eu já falei isso também uma vez, o Felipe, ele aposentou o Michel Salgado, cara. Só que, infelizmente, ali naquela época, o Felipe não chutava muito. Então, ele chegava toda hora na linha de fundo e cruzava. Tanto que o gol do Vasco, se eu não me engano, também é um lance desse. Que ele chega, cruza, a bola rebate, o Juninho vem, domina, dá quase um balãozinho e faz o gol, né? Mas se o Felipe tivesse mais 2 bolas que ele tivesse batido, com certeza aquele Mundial de 98 era do Vasco. Bacana, bacana. Tem jogadores que realmente marcam a nossa vida como torcedor, como quem gosta de futebol mesmo. A pessoa nunca mais vai esquecer. Passando aí pro Daniel Coutinho, hoje a gente tá cheio dos jogadores aqui, hein? Ele aqui comentou que já tentou ser goleiro também, né? Você é um cara bem alto aí. Fala pra gente essa história. Desde pequeno, assim, sempre fui apaixonado, especialmente por essa posição de goleiro. Sempre fui um cara alto, como você falou. Era da escolinha do Fluminense, tá o meu time, né? Então já combinou a minha paixão com o que eu gostava de fazer, que era agarrar. Desde pequeno, enfim, sempre no esporte. Tinha minhas referências na época, Cacilhas, o Júlio César. E, enfim, sempre amei, mas acabei indo para outros lados. Mas admiro muito até hoje aí. Bacana. Olha, hoje tem um vascaíno, Fluminense e um flamenguista aqui. Já tá ficando cada vez mais diversificado aqui, né? Falando você, Vinícius, flamenguista, né? Já conversou com a gente sobre isso. Como que foi o teu título? O que você achou de ser o campeão? O que inicialmente você já dá aí uma dica para o pessoal? Como se comporta aqui no Pega Visão, depois vai para o Masterbet? Fala um pouquinho pra gente aí. Primeiramente, né, agradecer, né, a você, toda a produção da Band, por esse título, né, que vocês me proporcionaram chegar aqui para ganhar. A sensação é muito boa, tem aquele nervosismo ali de você, você apostar em 1 minuto e aí você vai ficando mais sem saber ali, aquela adrenalina toda. É muito bom e depois você vai acompanhar os jogos, né, no fim do dia, do jogo que você fez o palpite. Cara, a sensação é muito boa, eu gostei muito e desejo sorte aos meus amigos aqui. Espero que eles saiam muito bem, porque a sensação de ser campeão é muito boa. É boa. Ótimo, ótimo. Então, falando nisso, vamos começar aqui com uma resenha sobre o Internacional e Fluminense. Fiz algumas anotações aqui, primeiramente dizendo que como palpiteiro, o Internacional ele me confunde um pouco, pois é um time do Sul, com o Mano Menezes, que é um técnico historicamente mais defensivo. Mas o Internacional vem fazendo e sofrendo gols. Então eu muitas vezes prefiro não palpitar em jogos do Internacional, mas claro que eu vou colocar o pessoal aqui em situações mais complicadas, né? Eu não vou dar muito meu palpite, mas como é a vez deles, o Internacional por si só, Inter e Grêmio, né? Eram times que eu gosto de palpitar em época que eles realmente estão atuando defensivamente. Agora, por exemplo, até anotei aqui que o Internacional vem de derrotas por 3-0 para o Fortaleza, 2-1 para o Palmeiras, empate de 3-3 com o São Paulo e vitória de 3-0 contra o Atlético Mineiro. Quer dizer, dos últimos 6 jogos em casa, 5 terminaram com 3 ou mais gols. Então não está aquele Inter gaúcho mesmo, marcação e tudo mais. Essa é a minha fala inicial aqui. Eu quero saber o que os nossos amigos, começando com o Jonathan, o que você vê desse jogo, Jonathan, do Inter e Fluminense? Cara, é um jogo muito bom para a banca, porque como tu colocou, o Inter ele tem vindo com uma proposta de jogo diferente. O cara que é o Colorado, ele não é muito feliz, né? Porque o Inter tem
tem sofrido muitos gols, mas ele propõe o jogo. Ele não é aquele jogo que ele embola o meio de campo e não permite que os dois times tenham o jogo. Então é um jogo interessante. O Fluminense acho que desde julho, um julho maravilhoso, que o Fluminense não perde, acho que há 12 ou 13 jogos. Então, o Cano em grande fase. Então é um jogo, como tu colocou aí, é um jogo para 2,5, eu acredito até que tranquilo, sabe? Ok, você, Daniel, já é fluminense, falar sobre o Fluminense vai ficar mais fácil ainda. Claro, deixando a parte do sentimento, analisando assim, tecnicamente o jogo, vejo o time do Fluminense bem superior hoje ao Inter, né? Enfim, o Inter vem muito inconstante, derrotas absurdas, 3-0 pro Fortaleza, o Fluminense muito encaixado, muitos jogos sem perder, Cano em grande fase. A gente tem que ver como é que vai ser a escalação, né? Esse time vai vir misto, porque o Fluminense joga contra o Fortaleza na Copa do Brasil 3 dias depois, mas eu vejo um favoritismo aí pro Fluminense e enxergo esse jogo empate ao Fluminense. Ok. E você, Vinícius, eu estava consultando a artilharia do campeonato, entre os 3 maiores goleadores estão Cano e Caleri, 2 argentinos. É castigo? O que é isso daí? Como que você vê? Cadê os artilheiros do Campeonato Brasileiro? O próprio brasileiro ali fazendo gol, né? Complicado, né? Mas são jogadores, os argentinos, né? Tá ali não tem um brasileiro para chegar ali perto, mas eu acho que não vai mudar muito isso não, principalmente o Cano. O Cano para mim hoje é o atacante mais letal do futebol brasileiro, isso assim, ele precisa de poucos toques na bola para fazer um gol, precisa de poucas, a chance que ele tem ele bota para dentro, então assim. E o Caleri, a bola chega menos nele, eu acho, porque o time do Fluminense é um pouco mais qualificado, eu acho mais bem treinado do que o time do São Paulo. Então isso ajuda muito ao Cano estar lá, né? Tem o Ganso que, poxa, por mais que alguns contestem, mas é um jogador que faz a bola chegar no ataque muito fácil, ele acha os espaços, então isso pro Cano é muito bom. Em relação a esse jogo contra o Inter, eu acho o Fluminense favorito pelo momento e pelo futebol jogado, né? Tudo bem que é no Sul, no Beira-Rio, é complicado enfrentar o Internacional lá, porém o Fernando Diniz ele tem um time um pouco mais organizado, um pouco mais na mão e a proposta de jogo dele, na minha opinião, é muito melhor do que a do Mano Menezes. Eu particularmente não gosto do estilo de jogo do Mano Menezes e acho que o Fluminense vai levar essa vitória. Eu acho que é até uma vitória um pouco tranquila, não vou dizer tão acachapante, mas vou dizer tranquila. Ele conta com a volta do André, voltando de suspensão. Caio Paulista volta para a lateral esquerda, né? O último jogo, o Pineda, foi até um pouco contestado no Maracanã. Acho o Fluminense bastante favorito. Certo. E esse que é o legal aqui do Pega Visão, flamenguista, falando bem do Fluminense. Né? Pedro e Gabigol no ataque do Flamengo, ele está dizendo que o Cano é o atacante mais letal. Né? Isso é o bacana aqui, falando a verdade sobre os times, né? E eu até falei dos argentinos, Caleri, o Cano também. Queria saber de vocês, quais argentinos vocês mais gostam, tirando o Messi e Maradona, né? Começando por mim, eu falaria o Batistuta, foi um cara que me marcou muito. Não era Brasil e Argentina, olhava o Batistuta, ela falava, vixe, até no videogame pegava o Batistuta, ficava na Roma, chutava, era gol, Bate-gol. né? Começando com o Jonathan, qual jogador argentino você mais gostou até hoje, tirando o Messi e Maradona, porque esses Cara, dois... eu tenho 2, cara, que é impossível falar de seleção argentina e não lembrar de Fernando Redondo e, porra, Cambiasso, cara. Eu gostava demais de ver os dois jogando. Porque meu futebol é mais assim, não, é uma volância, é um negócio mais de a gente construir para depois você construir. Então, Fernando Redondo e o Cambiasso, para mim, foram 2 jogadores argentinos que... E fica uma boa dupla de volantes, né? Que o Redondo ele jogava de terno, era que é. E o Cambiasso depois chega ali, Era na foice. não sobra pra ninguém. Isso aí, exatamente. Você, amigo, qual argentino que te marcou bastante? Cara, pra mim o Conca, né? Não tem jeito, né? Pela história que ele tem com o Fluminense, assim, a qualidade do futebol dele à época. É um cara, porra, que eu admirava muito e depois quando foi vendido pra China, foi uma tristeza pra gente, né? Mas, porra, o futebol dele é inesquecível. Realmente, para um Fluminense, o Conca marca mesmo. E no teu caso, Vinícius? Impossível não falar dele, né? É o Messi, com certeza, não tem jeito. Mas tirando o Messi e Maradona? Tirando os dois? É. Cara, olha, particularmente, eu gostava muito do Conca também. Muito. Aqui no futebol brasileiro, no título de 2010 do Fluminense, o cara jogou as 38 Você é flamenguista, rodadas. mas quase virou Fluminense. Não, longe disso. Estou falando aqui por acompanhar o futebol, gostar de futebol, mas o Conca, realmente, naquele título de 2010, eu não me recordo se outro jogador disputou todas essas partidas e manteve a constância. Acho que não. Ele foi o único que disputou as 38 rodadas e, assim, ele foi o principal jogador do Fluminense. Então, aqui no Brasil, com certeza, o Conca também marcou muito. Maravilha, maravilha. Agora vamos falar de Almeria e Real Madrid. Vamos lá para a Espanha, começo de temporada europeia. Até trouxe alguns jogos aqui, depois eu vou trazer um outro jogo
surpresa, né? O pessoal já vem de casa aqui sabendo do Internacional e Fluminense, Almeria e Real Madrid. Depois eu trazendo outro jogo aqui de outra competição, onde é início, né, das competições na Europa. Então, alemão, francês, holandês, belga, muitas competições retornando. E destaquei aqui até esse jogo pelo seguinte: Real Madrid, claro, todo mundo sabe que o Real Madrid é muito bom, vem de um título aí sobre o Eintracht Frankfurt por 2-0, poderia até ter feito mais gols, deu bola na trave, o Frankfurt tirou a bola em cima da linha, o Real Madrid joga muito bem. Queria falar um pouco aqui sobre o Almeria, tá? Que eu sei que o pessoal do Real Madrid já está muito mais bem informado. O Almeria foi campeão da Série B da Liga Adelante, então estava na Série B do Espanhol, venceu, subiu, né, para a primeira divisão. Está contratando o Léo Batistão do Santos, o atacante que já tem ali uma popularidade maior lá pela Europa. E o dono do Almeria, Turki Al-Sheikh, né, ele disse, eu vi hoje essa reportagem, tenho medo de ser derrotado por um grande resultado diante do Real Madrid. Peço aos jogadores que empatem. O empate já estaria ótimo para o dono do clube. Se ganharmos, será graças a Deus. Estamos a falar do Real Madrid, o campeão da Europa. Então o próprio dono do clube, mesmo o clube sendo mandante, já está com medo. Um empate para ele seria, nossa, excelente, uma vitória, um milagre. Como curiosidade, o goleiro Diego Alves do Flamengo e o Felipe Melo do Fluminense já jogaram na Almeria, né? E o Real Madrid, como eu falei, vem de um título e tal, e também vamos aqui começar com a resenha, né? Os comentaristas por um dia. Pode iniciar, Jonathan, falando o que você acha desse jogo. Cara, é um jogo bem interessante. Como tu colocou, é um time que sobe, né? Vem da segunda divisão. O Real Madrid, ele me preocupa muito, porque o Real Madrid, em alguns momentos que eu pensava no ano passado, que agora em emplacar uma sequência de vitórias, o Real Madrid às vezes empatava dentro de casa. Então, tem que ver que Real Madrid é esse, que vai estar na versão 22-23, né? Mas tem, obviamente, como colocou aí o presidente do Almeria, já querendo até o empate sendo um bom negócio para ele, mas mesmo o Real Madrid não sendo, no meu ver, um Real Madrid como já foi de uns tempos para trás, eu acredito numa vitória do Real Madrid sim nesse jogo aí, até meio tranquilo para começar o Campeonato Espanhol meio que sem susto. É porque o Real Madrid também venceu o Campeonato Espanhol com aquela crise no Barcelona. Saiu o Messi, o Atlético de Madrid já não é mais aquele. E a Liga dos Campeões ganhou com a camisa mesmo, que é muito pesada. Meio que sobrou pra eles, né? Você olhou assim, eles chegaram numas quartas de final, quando olharam, tipo, pô, a gente tá nas quartas de final, vamos ganhar essa taça aí. Isso. Meio que, no meu ver, foi e essa o Real forma Madrid que eles tem dessas mesmo. O time é muito grande, quando você vê ele tá lá dominando. E você, Daniel? Eu concordo 100% aí com o Jonathan. Apesar da grandeza do Real, às vezes tem essas inconstâncias, né, que a gente não consegue prever, mas é favorito, claro. Assim, a tendência é uma goleada do Real Madrid para começar o ano bem, né, a temporada bem, aliás, e é o que eu espero ver nesse jogo, muitos gols e uma vitória do Real. Beleza. E você, Vinícius, o pessoal já vai te ouvindo aí para depois dar um palpite melhor, seguindo a visão do campeão, hein? Eu não fujo muito da opinião deles, cara, porque o Almeria, primeiro que ele não ganha do Real Madrid já tem 14 anos, né? Você citou a questão do Diego Alves, a última vez que o Almeria ganhou do Real Madrid foi justo na época. O Diego Alves no gol, inclusive nesse jogo ele agarrou horrores. Então, assim, acho que o Real Madrid ganha com muita facilidade, apesar dele realmente ser um time que às vezes você espera que ele vai dar uma goleada e às vezes ele acaba dando uma tropeçada, mas eu acho que esse jogo não tem nenhuma possibilidade de zebra. Pode acontecer, realmente pode, mas eu acho que não, sem minha opinião. O Real Madrid vai ganhar com tranquilidade e é isso, para dar o início à temporada dele, que ele é um dos grandes favoritos a ganhar tudo de novo, né? Tenho certeza. Certo. Também lembrando que, iniciando as competições europeias, aconselho, escolhe na sua casa aí alguns campeonatos. Claro que você não vai acompanhar todos os países da Europa, não tem como, todos os times. Mas, poxa, vai olhar o Campeonato Espanhol, não olha só Barcelona e Real Madrid. Entenda que tem vários outros clubes, nem que seja um candidato a ser saco de pancada, tipo o Almeria, né? Mas tudo bem, então pode dar gols, pode perder por vários gols de diferença. No primeiro tempo a gente já pode ter um jogo bem movimentado, senão às vezes o pessoal fica olhando somente Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Inter de Milão, sendo que tem vários outros clubes. E também lembrando, né, que eu garanto que o Almeria vai ganhar de alguém nessa competição, não do Real Madrid. Mas eles olham um time ruim no campeonato e falam, nossa, o time não é rebaixado com 38 rodadas, 38 derrotas. Né? Por incrível que pareça, o time ainda ganha 10, empata 7, perde o restante. Então, seja lá qual for o time,
talvez não na primeira, não na segunda, mas na quinta, na 12ª, sei lá quando, esse time vai ter chance de vencer e colaborar com gols de alguma forma, né? Agora eu queria passar aqui para o último jogo do dia, que é o jogo mais surpresa aqui, que depois o pessoal vai dar os palpites de uma forma mais profissional no MasterBet, que vai ser o nosso canal no YouTube. E eu trouxe também um outro time no estilo Almeria, que é o Vizela do Campeonato Português. É esse elo aqui, essa ligação que eu quero fazer entre clubes desconhecidos contra, né, os gigantes dos seus países. Então o Porto aqui dispensa comentários, do Carlos Alberto, que é dos donos da bola, jogou muito lá também. Vai enfrentar o Vizela. O Porto é multicampeão, campeão europeu, campeão nacional. Ele, o Benfica ali, o Sport, né, uma terceira força. Mas é um clube imenso, totalmente favorito. Nossa, mesmo que acabe sofrendo um gol, a tendência de virar o jogo, de fazer gols, seria muito grande. Mas eu quero falar algumas observações a respeito do Vizela. Ele estava na Série B, na antepenúltima temporada, e depois subiu para A, tá? E eu quero, por exemplo, falar que no último ano ele estava na Série A, quase foi rebaixado, conseguiu permanecer, mas ele conseguiu, por exemplo, empatar com o Benfica, né, que é o grande rival do Porto. Então, assim como o Almeria, por um lado, parece que nunca vai ter chance, né? Nossa, a Almeria nunca vai vencer, nunca... Você pode olhar para o Vizela e falar, não, esse time nunca... Pô, ele conseguiu empatar com o Porto no ano passado. Então, desculpa, empatou com o Benfica, agora vai jogar com o Porto, então são times que podem surpreender em algumas rodadas. Nem sempre é aquela zebra que vai perder, vai ser um saco de pancada, né? Nessa temporada, inclusive, o Vizela estreou vencendo o Rio Ave por 1-0. Então, de maneira geral, não é o favorito, pode perder de 4, 5, que não seria nenhuma surpresa, mas você fica um pouco naquela dúvida. Eu trago aqui para os participantes justamente jogos de dúvida mesmo, né? Ainda mais um jogo surpresa, que depois no MasterBet vai ter 1 minuto para eles fazerem os palpites. Então, para a gente ter mais ou menos uma visão de como começam as competições europeias e não se focar somente no Porto e Benfica, Barcelona e Real Madrid. Olha de uma maneira geral, entende que tem outras oportunidades e clubes que às vezes você acha desconhecido, como falei, empatou com o Benfica na última temporada. Então, presta atenção de uma maneira geral na competição e dá os seus palpites. E depois dessas informações do Campeonato Português, do Vizela, do Porto e tal, quero saber aqui dos nossos comentaristas o que eles acham, que logo eles vão dar os palpites também. Fala aí, Jonathan, do Campeonato Português, assim, a tua visão geral. Cara, como tu colocou aí no programa, existem grandes times em Portugal, cara. O Campeonato Português basicamente não só é Porto e Benfica. Tem, claro que não grandeza, né? Por exemplo, o Sport montou um bom time para esse ano. Pode ser que incomode um pouco as primeiras 3 colocações do campeonato. Tem o Portinense também, que é um bom time lá, que costuma tirar uns pontozinhos. O Rio Ave, jogando em casa, é chato demais de se ganhar dele em si. Então existe um equilíbrio maior no Campeonato Português. Diferente de outras ligas europeias, que você acaba meio que polarizando, o Campeonato Português é interessante de você ver, inclusive, é como dizem, né? É a porta de entrada para a Europa. Tem muito jogador que você às vezes vê jogando num clube menor em Portugal e depois você vê brilhando, inclusive no francês, que também não é uma grande liga, mas você estava jogando antes, estava jogando em Portugal. Então é uma liga que dá para começar a olhar com carinho que é um bom campeonato, cara. Certo. E você, Daniel, falando um pouco então do rival do Porto, o Benfica, né? A gente já falou algumas coisas sobre o Porto. O que você acha do Benfica e outra grande força? Benfica é o maior campeão português, né? Sempre um time muito favorito a ganhar esse campeonato, apesar da grande força aí do Porto, do Sporting, que está chegando agora com um elenco muito interessante também. E o legal do campeonato português é isso, né? Que não é igual a La Liga, que as pessoas focam mais em Barcelona e Real Madrid. No campeonato português, outros times aparecem mais, tem mais oportunidade, isso que é interessante e que a gente tem nesse campeonato, né? Mas, na minha opinião, o Benfica aí é favorito novamente esse ano, essa temporada. Certo. E você, Vinícius, já passou por várias competições aqui, a gente já falou de vários campeonatos. Qual que você mais gosta de acompanhar? O espanhol. Fora daqui do Brasil, com certeza o espanhol. A La Liga, apesar da Premier League ser aquele mais disputado do mundo, mas opinião pessoal que eu mais gosto de assistir é o Campeonato Espanhol. Sempre acompanho, sempre estou por dentro do Campeonato Espanhol. O Campeonato Português, eu admito que eu não consigo acompanhar com tanta frequência como eu acompanho o espanhol, mas não vou fugir dos favoritos nesse. Eu acho que até
o Benfica é até mais favorito do que o Porto esse ano. O Porto é o atual campeão, mas eu acho que o Benfica, até pelas contratações agora, ele trouxe o David Neres, então eu acho que ele deu uma encorpada melhor no elenco dele. O Porto, ele manteve uma base, também trouxe alguns bons jogadores, mas eu acho que é isso. Eu acho que nem o Sporting, talvez, por ser a terceira força, mas eu também acho que o Sporting não chega ali junto com o Porto e Benfica. Acho que vai ficar nessa tradição mesmo de Porto e Benfica ali disputando o título do Campeonato Português. Maravilha, maravilha. Olha só, antes da gente saber o que os nossos participantes acharam, ser comentarista por um dia, eu tenho um recado muito importante para você. E aí, campeão, vai assistir o jogo do seu time do coração? Então fique sabendo que além de torcer, você também pode ganhar dinheiro com os palpites para o resultado. A PixBet oferece diversas modalidades e tem as melhores cotações do mercado. Tá esperando o que para garantir aquela graninha extra? Acesse pixbet.com, faça seu cadastro e descubra um mundo de possibilidades PixBet. De brasileiros para brasileiros. Bom, agora aqui retornando, então vamos encerrar sabendo o que cada um dos comentaristas acharam de estar aqui falando, né? Por exemplo, começando com o Jonathan vascaíno, teve que falar do Fluminense. Qual foi a sensação? Achou que algum dia na vida ia passar uma situação dessa, Jonathan? Ser bem sincero, eu esperava, cara, de verdade, porque de médico e louco, né? Todo mundo tem um pouco e sempre foi, porque nada mais é aqui que uma resenha de pós-pelada, isso aqui. Só faltou o churrasco aqui pra gente fazer uma resenha e foi a mesma situação. Então, foi um bate-papo legal, onde eu ganhei 2 amigos aqui, acho que eu terceirei contigo. Obrigado. E sempre que precisar ir, estamos organizando a casa, só chamar. Ótimo, ótimo. E você, Daniel, que estava aqui falando do seu time do coração, né? Fez análise, ainda o pessoal fala que dá aquele palpite. Ou é com o coração, ou é com a razão? Como é que ficou aí essa questão? Para mim é um prazer enorme estar aqui, é um prazer estar com você, com vocês também. Eu consigo separar muito bem o sentimento da análise. Eu gosto de ser sempre racional nas minhas decisões. Óbvio, a gente tem o sentimento, mas na hora de fazer uma análise, de analisar um jogo, eu gosto de estar sempre deixando isso de lado. E eu acho que a gente pôde fazer isso aí hoje, né? Certo. E você, Vinícius, falando entre razão, emoção, coração, você eliminou a sua namorada na temporada passada. Pois é. Né? A gente achou que você ia ser um cavalheiro, não foi isso que aconteceu. Como que ficou a relação ainda, tudo isso? Tá tudo, continua o namoro em pé, tudo certo? Não dá, tá tudo tranquilo, ainda bem, né? Mas é aquilo, amigo. Quando tem competição, o amor fica à parte, né? A gente quer ganhar, ela também não ia aliviar pro meu lado, né? Certo. Mas é isso. Eu ainda cara. trouxe um jogo do Flamengo, daí que, né, Que os dois foi? são flamenguistas. Exatamente, naquilo, né? Melhor ainda, apostar ali no Flamengo, né, cara? Muito bom. Cara, uma sensação, assim, muito boa de estar aqui mais uma vez. Agradecer a você, agradecer a galera da Band. Muito obrigado. Ser campeão, então, pô, melhor ainda, eu tô muito feliz, né? Eu enfrentei adversários muito bons, né? Que foi o Luiz e o Anderson na temporada passada. E é isso, desejo boa sorte aqui pros meus companheiros nessa temporada. Vi que são os caras muito inteligentes, sacam de futebol. E é isso aí, que vençam melhor também. Beleza, e olha, se você quiser vir aqui ser comentarista por um dia, já falei, se inscreve, entra no meu Instagram, @FernandoVerchay. Manda lá um direct, uma mensagem, vou te passar o formulário e você pode estar aqui falando do seu time do coração ou também do rival, né? Mas que importa estar aqui na Band Rio falando sobre futebol. Tá, pessoal? Agora, para realmente ver os palpites, segue a gente lá no canal, no YouTube, no MasterBet, onde o pessoal vai... Primeiro o Vinícius vai receber o troféu de grande campeão e o pessoal vai estar aqui dando os palpites nos jogos que a gente analisou aqui, Campeonato Espanhol, Brasileiro, Português. Tá bom? Grande abraço, beijo, fiquem com Deus, domingo que vem tem mais. Pega a visão. Oferecimento. PixBet. Saque rápido. Sacou?